nome do programa de Farmacologia e Inflamação, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, principalmente a professora Cláudia Benjamin, que é a nossa palestrante de hoje, e gostaria de pedir com que a plateia desligassem os seus microfones e colocassem as suas questões aqui na tela, aqui no chat, que assim que terminar a apresentação, a gente vai ler todas as questões, ok? Então, obrigado mais uma vez, Cláudia, é contigo agora. Então, obrigada, Roberto, obrigada, Marília, obrigada ao grupo. Eu estava agradecendo ao grupo primeiro por ter tornado, né, essa nossa conversa WhatsApp agora um evento. Eu acho que a Marília, né, tem todo o mérito disso, e o grupo de ter abraçado a ideia. Esse é o terceiro seminário, né, do evento, eu estou super feliz de participar. Bom, então hoje a proposta, né, dentro do nosso tema, que é a farmacologia numa hora dessas, é falar um pouco da inflamação na COVID e a abordagem do tratamento com dexametasona, né? Se esse tratamento pode intervir com a tempestade de citocinas e melhorar, né, o desfecho dos pacientes infectados. Então, eu vou começar inicialmente, né, mostrando aqui os casos, né, ontem, né, já tinham 10.793.417 casos confirmados, com 518 mil mortes. Então, continua ainda, né, uma grande incidência e grande mortalidade, vale o estudo sobre, né, essa doença. Muito rapidamente, eu vou falar sobre o vírus, né, ele é um vírus da família Coronaviridae, né, do gênero beta-coronavírus, é um vírus de fita simples de RNA, e ele tem essa característica dessas proteínas, né, proteína S, a espícula, aqui em amarelo, que dá característica ao nome dele e é importante para a ligação dele à célula hospedeira. Então, aqui mostra nesse slide, né, o vírus, ele se liga ao receptor, né, que é uma enzima, está em inglês que é ACE2, mas eu vou chamá-la de ECA2, né, e o vírus se liga nesse receptor dele, que é a enzima, favorece agora o estado, né, ele vai entrar, né, nessa célula. Já, deu uma travada, Cláudia. Engraçado isso. Não, mas já tá ok. Já voltou, Cláudia. Uma vez ela englobada, né, pela membrana da célula, outras proteínas como proteases como furina vai fazer essa junção, né, da membrana, desse capsídeo do vírus com a membrana da célula. Dessa forma, agora, o RNA, próximo, ele entra na célula e, dessa forma, né, a célula tem como reconhecer, né, esse RNA, essa fita simples de RNA. O nosso organismo, as células de defesa, né, elas apresentam receptores que reconhecem padrões que são comuns em alguns dos patógenos, né, patógenos micro-organismos. Então, aqui representado pelo TLR7, TLR8, TLR3, que são proteínas Toll-like, e vão reconhecer essa fita simples de RNA. Existem outros receptores, né, que a gente chama também, aqui o RIG1 representado, o MDA5, que também reconhecem fita simples de RNA. Então, essa é uma forma do organismo reconhecer e agir, né, para eliminar esse vírus. Então, a partir desse reconhecimento, acontece uma cascata de ativação de proteínas que vai culminar na leitura de genes, né? E a gente chama transcrição gênica, que vão gerar, né, RNA mensageiro e depois a tradução em proteínas, aqui exemplificado por interferon do tipo 1 e do tipo 3, que são proteínas fundamentais na defesa de infecção viral. Tá? Então, essa citocina ela vai agir na própria célula, como em outras células, né, que expressam receptores para essas citocinas, aqui no caso, interferon 1, que vai também ativar uma cascata de eventos, né, produzindo mais citocinas e proteínas para eliminar o vírus. Então, isso acontece, é uma resposta fisiológica, né? Essa resposta inflamatória, né? O reconhecimento e a liberação de citocinas para eliminar o vírus, né? E sempre surge a questão, né? Por que alguns indivíduos em contato com o vírus respondem,
né, e eliminam esse vírus, e outros não respondem tão facilmente ou respondem exageradamente, né? Isso ainda são questões, né, que vamos discutir e está sendo discutido e estudado, né? Existem dois lados para isso. Uma, se o vírus consegue evadir, né, fugir dessa resposta inflamatória, e aqui tem alguns exemplos que já foram tirados do SARS-CoV-1 e do MERS. Esses vírus, eles têm proteínas, né, pedacinhos que são componentes do seu genoma, né, ou proteínas que são sintetizadas que bloqueiam essa sinalização. Então, impedem que a célula responda a esse vírus, né? Isso é uma forma de escapar da nossa resposta. E a não resposta leva à disseminação desse vírus e falecimento do indivíduo. Agora, uma resposta também exagerada também leva, né, causa lesão tecidual e também o falecimento do indivíduo. A gente, na verdade, precisa de um equilíbrio, né? Então, como que isso começa, essa infecção, né? Eu vou focar agora já numa resposta exagerada do organismo, tá? Então, vale a pena falar aqui, eu vou falar um pouco mais na frente também, que, em geral, o organismo entra em contato com o vírus e o indivíduo resolve isso, né? Na maioria das vezes. Nós temos contatos diretos todos os dias com vírus e bactérias e resolvemos isso, né? O anormal é a gente ter uma resposta exagerada ou não resposta, né? E ao SARS-CoV-2, né, que causa a doença COVID-19, 80%, em torno de 80% dos pacientes resolvem, né? Eles resolvem e eliminam o vírus. Ou assintomático, ou são pacientes que têm sinais leves. Em torno de 20% precisam de atendimento médico, né, ou internação. E desses 20%, né, de 10% a 5% realmente vão precisar de oxigenação, de ventilação mecânica, porque esse é um vírus que, né, pelo menos, entra inicialmente pela mucosa nasal ou oral. Então, acomete o pulmão inicialmente. Tá? Então, vamos falar desse caso, né, mais grave da Covid-19. Então, aqui vocês podem ver o exemplo do pulmão, como eu disse, né, o primeiro órgão, né, que entra em contato com o vírus. No momento que esse vírus entra em contato com o tecido, as células que expressam a ECA2, né, vão ser infectadas. Aqui o exemplo do pneumócito tipo 2 é uma célula importante no pulmão para regeneração pulmonar, né, para proteção pulmonar. Essa célula tem um papel fundamental e o vírus entra por essa célula, né? No momento que você tem esse contato, né, esse receptor ele é endocitado e agora o vírus prolifera e vai ativar, como eu mostrei para vocês, né, a liberação de mediadores inflamatórios. Eu falo mediadores, vamos incluir proteicos, lipídicos, os fatores da circulação, que são sistemas plasmáticos, parte dele falado já pelo Roberto no seminário passado, ativando o sistema de coagulação, complemento, e cininas e calicreínas. Então, esses sistemas, né, plasmáticos serão ativados inicialmente. Então, vão ativar seus receptores, né? Então, por exemplo, cinema-cinina, calicreína, né, liberando a bradicinina, a irisar de bradicinina, que vão atuar nos seus receptores B1, B2. Isso vai aumentar a permeabilidade vascular, recrutamento celular e saída de líquido do vaso para o alvéolo. Tá? Então, normalmente, isso vai acontecer e isso vai, né, diminuir e resolver e eliminar o vírus. Entretanto, no caso do SARS-CoV-2, para alguns pacientes, isso não é o caso, né? Então, você tem essa resposta exagerada. Então, são muitos mediadores liberados. Macrófagos teciduais também são infectados, eles têm receptores para o SARS-CoV-2, né, o ECA2, e aumenta a liberação de citocinas, aumentando mais receptores no vaso, como a B1, né, e o desargibracinina vai atuar no B1 e vai aumentar a saída de líquido. Então, isso causa, né, em parte, lesão endotelial, lesão tecidual no pulmão e líquido no pulmão. Então, isso dificulta a troca gasosa, né, aumenta a probabilidade de infecção bacteriana, leva a lesão tecidual do pulmão. Então, isso tudo causa um quadro que a gente chama de tempestade de citocinas. Tá? Então, aqui
em inglês Cytokine Storm, que você já deve ter ouvido falar, e a tempestade de citocinas em português. Então, esse cartoon, ele tenta resumir, né, os vírus aqui numa estrada, entrando pela ECA2, né, e ativando vários sistemas no pulmão, onde gera uma produção de citocinas, mediadores lipídicos, como eu falei, moléculas de adesão, componentes do sangue do complemento, né, em grandes quantidades, né, e por um longo tempo, levando realmente à lesão tecidual. Hoje já está bem esclarecido que o dano causado, né, quando o paciente entra nesse quadro, né, de, vamos dizer, COVID-19 moderada grave, né, que tem o quadro de tempestade de citocinas, o que está lesando o tecido agora é essa resposta exagerada do tecido e não mais o fungo, o vírus. Bom, então, aqui é só para mostrar e exemplificar essas células envolvidas, né? Então, começando aqui a partir já da célula infectada, né? As citocinas liberadas, principalmente interferon tipo 1, tipo 3, IL-1 e IL-18, né? Vão induzir o recrutamento de células do sangue, como células que a gente chama de natural killer, células NK, monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, são células que vão chegar para tentar combater, né, essa infecção viral. Né? As células residentes, né, que são macrófagos, se diferenciam em macrófagos ativados, que vão liberar mais citocinas e mediadores lipídicos, né, radicais livres. Essas células, como eosinófilos, neutrófilos, vão liberar redes de DNA extracelular que também vão agravar esse quadro. Tá? Então, todas essas citocinas em grande quantidade, vou chamar a atenção aqui para IL-6 e TNF, vão lesar o tecido, lesar endotélio, né, e agravar esse quadro, né, inflamatório. E, ao invés de combater o vírus, ele propicia, né, a disseminação desse vírus. Então, aqui está resumido vários efeitos dessa tempestade, como morte celular, aumento da resposta da infecção inflamatória até por anticorpos, o reparo desse tecido também vai iniciar, e isso leva o quê? A uma fibrose pulmonar, porque acaba acontecendo uma resposta exacerbada desse reparo tecidual, né? E isso vira um ciclo, né, de inflamação. Terminando essa parte da inflamação, só para vocês entenderem, participação da resposta inata e adquirida, né? Essa liberação grande de citocinas, junto com NETs, que eu falei, que são essas redes extracelulares ROS, né? Eles vão ativar várias células locais, como células dendríticas também. Essas células dendríticas, elas vão migrar para os tecidos linfóides, vão ativar linfócitos, né? Vão apresentar pedacinhos desse vírus, e esses linfócitos vão migrar para o local, né, da infecção, aqui exemplificado de novo pelo pulmão. Esses linfócitos, a gente já tem vários trabalhos mostrando, né, eles são altamente ativados, eles acabam sendo ativados por tanto tempo que eles entram à exaustão, é uma ativação muito intensa. E após essa exaustão, a gente observa uma perda desses linfócitos, então causa uma linfopenia. Hoje já está claro um quadro de linfopenia nos pacientes com quadro grave de COVID-19. Então, finalizando essa parte, né, dessa tempestade de citocinas e essa ativação celular, aqui mostra células, né, linfócitos importantes para o combate, né, da infecção viral, principalmente linfócitos CD8, né, e linfócitos CD4, e células T reguladoras que estariam controlando essa inflamação. E se vocês observarem na evolução da resposta, essas células perdem, que na verdade muda o perfil de ativação agora, mantendo IL-6, GM-CSF, interferon, né? Mas eles entram em exaustão, como eu falei, e diminui a quantidade, como vocês estão vendo, né? E as células T reguladoras que deveriam estar presentes para controlar a resposta agora estão em menor quantidade. Então, isso leva uma maior carga viral, um processo inflamatório e gravidade da doença. Tá? Esse é um outro ponto que pode ser outros seminários, né? Não dá para a gente falar tudo nesse seminário de hoje, então eu só levantei essa questão, né? Que é mais uma provocação para umas próximas discussões. Tá? Então, como é que
E ainda não sabemos como é que isso está acontecendo, né? Por que essa hiperinflamação levaria, né, leva a danos teciduais e levando o paciente, né, ao óbito. Né? Eu volto aqui na ECA2, na inflamação, que é um dado muito interessante, e eu tenho certeza que esse grupo vai gostar, né? Porque aqui num quadro fisiológico e aqui ao lado num quadro hiperinflamado, né? Chamando a atenção de novo para a interleucina 6 e para a ECA2, né? A ECA2 ela tem um papel importante em metabolizar angiotensina 2 e angiotensina 7. A angiotensina 2, além do seu papel de controle, né, de pressão arterial e volemia, né, ela tem papel fundamental, né, no controle da nossa pressão arterial via AT1. Ela, quando metabolizada, gera essa angiotensina 1,7 pela ECA2, que vai agir no receptor mais. Esse receptor tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, antifibrótico e vasodilatação. Ao contrário do efeito quando a angiotensina 2 se liga no AT1. Num quadro de COVID, esses receptores ECA2 eles diminuem muito a expressão por causa dessa entrada do vírus junto com o receptor. Isso desequilibra, né, a expressão dos receptores, aumentando o AT2 ou mantendo mais AT2, onde a angiotensina 2 vai se ligar e vai causar hipertensão, trombose, fibrose, um processo inflamatório mais exacerbado, disfunção endotelial, aumento de permeabilidade vascular, junto com o aumento da produção de IL-6, que já está claro e demonstrado que na COVID-19, na doença COVID-19, você tem aumento de IL-6 e uma manutenção da liberação dessa citocina. Ela está envolvida, inclusive, na susceptibilidade de pacientes diabéticos, obesos, né, hipertensos, como estamos vendo. Mas também isso será uma outra discussão, né? Quadros de susceptibilidade à infecção por Covid, que gera muita discussão. Depois podemos falar sobre isso. Bom, finalizando essa primeira parte, né, da apresentação, eu queria mostrar aqui que a expressão do receptor ECA2 não é só no pulmão, né? Sabemos que é expressa em várias partes do organismo, inclusive até mais expressa em alguns outros tecidos, como intestino, como rim, né? Como vasos, como coração. Então, onde tiver o receptor ECA2, o vírus vai poder entrar, né? E ele entra e a gente já sabe que ele causa vários outros comprometimentos, né? Então, sabemos de falência renal, alterações vasculares, né? Que pode causar hipertensão ou mesmo hipotensão, tem vários pacientes com hipotensão, lesões intestinais, então vários pacientes relatam comprometimento intestinal, miocardite, então tem vários outros comprometimentos, né? Não só pulmonar, então é até errado dizer hoje que ela é uma doença respiratória, visto que ela age em vários outros tecidos. Não posso deixar de falar do cérebro, porque na época da publicação desse artigo, que foi 2 semanas atrás, né, hoje já se sabe a entrada do vírus, quer dizer, a presença do vírus no cérebro, ainda não se sabe por onde ele entra, né? Existem várias discussões de entrada do vírus no cérebro, via célula leucócito, via terminação nervosa, não ainda está claro. Então, isso também gera uma outra discussão. Tá? Então, para resumir, né, essa parte, esse descontrole, desculpa, nessa aqui seria um controle dessa infecção viral, onde vemos uma grande liberação de citocinas e a queda da liberação de citocinas, junto com a queda da carga viral, aqui em amarelo, meio mostarda, né, e um aumento da resposta adaptativa, né, onde temos a participação de células T e B, né, e a formação de células de memória, que é o que a gente espera, né, e a manutenção dessa resposta de memória por mais tempo. Isso, com certeza, é um outro seminário. Sabemos que os vírus ativos, linfócitos T e B, temos produção de anticorpos. Nem todos os pacientes respondem da mesma forma. Hoje, os pesquisadores estão separando os indivíduos, né, que desenvolvem que entram em contato com o vírus em imunotipos, né, pessoas com características imunológicas, né, perfil imunológico diferente. Então, já são desenhados pelo menos 3 imunotipos de pacientes
Então, a diversidade é muito grande, né, em frente a esse vírus SARS-CoV-2. Então, tem pacientes que não desenvolvem resposta de memória, tem pacientes que têm uma grande resposta, né, pelo menos produção de linfócitos, né, produção de anticorpos e ativação de linfócitos T. Mas ninguém sabe se isso vai se manter a longo prazo, né? E pacientes só com resposta celular é suficiente para resolver o vírus. Também já tem quadros assim. Então, isso é uma outra discussão. Entretanto, tem pacientes que não conseguem resolver, então o que acontece? Existe uma persistência da produção de citocinas, de ativação de células da resposta inata, como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, dendríticas, natural killer, né? E essa resposta adquirida, ela não é adequada, né? As células T entram em exaustão e, na verdade, você não mantém essa resposta imune, você tem uma linfopenia, que é uma perda desses linfócitos. E a carga viral ainda se mantém alta. Tá? Então, esses pacientes representados aqui, né, que caracterizam uma hiperinflamação, podem evoluir, né, positivamente depois com intervenção, claro, ou podem virar óbito, tá? Então, ninguém sabe, né, um paciente porque ele é assintomático, porque ele é assintomático leve, ou ele entra nesse quadro que são os 20% dos pacientes, né, numa hiperinflamação e resolução. Existem muitas hipóteses de discussão sobre isso, né, que não é o foco do nosso seminário. Então, eu vou entrar na segunda parte, né, do trabalho, né, falando aqui um pouquinho de, na verdade, como a gente poderia tratar isso, mas antes eu queria chamar a atenção de que já se sabe que a maioria, que não é a maioria dos pacientes, dos indivíduos que desenvolvem esse quadro grave, mas os pacientes que desenvolvem o quadro grave, em geral, eles têm comorbidades. Tá? Então, isso está bem relacionado. Tá? Então, esse trabalho é um estudo retrospectivo também, que foi em março, publicado, mostrando com 1.590 pacientes com Covid-19 positivos por PCR, e eles avaliam aqui o desfecho desse trabalho o falecimento desses pacientes. Então, eles mostram que pacientes com comorbidades, como diabetes, hipertensão, tumor, doença cardiovascular, câncer, eles têm uma taxa maior, né, para esse desfecho, que é a mortalidade. E quanto mais comorbidades, pacientes com duas ou mais comorbidades, mais chance por esse desfecho, que é a mortalidade. Tá? Então, isso já está bem demonstrado. Eu trouxe aqui só uns exemplos que vão... isso é mais para provocar a nossa discussão, mas são comorbidades, né? Como obesidade, envelhecimento, tabagismo, hipertensão, trombose, diabetes, doenças pulmonares e fatores genéticos que estão começando a ser avaliados agora, que, né, predispõem alguns pacientes ao quadro grave de Covid-19. Então, agora, realmente, na nossa segunda parte da apresentação, seria, já que a Covid-19 é uma doença inflamatória, né, e uma característica é essa tempestade de citocinas, né, será que não seria interessante tratar esses pacientes com fármacos anti-inflamatórios? Né? O cortisol é um fármaco já utilizado em infecção viral. Né? Foi usado em SARS-CoV-1, com SARS-CoV-1 e com MERS. Né? Os dados não são conclusivos, não tem dados dizendo que eles foram benéficos, né, ou trouxeram malefícios. Mas não se sabe também nada sobre o COVID-2, ou não se sabia. Então, a questão é, será que eles podem ser utilizados e eles são benéficos, né, para SARS-CoV-2? Então, a pergunta é essa, né? Será que ela impede? Será que seria uma boa estratégia numa infecção viral? O glicorticoide seria um bom tratamento para a Covid-19? Será que o cortisol impede essa tempestade de citocinas ou pode inibir? Então, fica aqui as perguntas para a gente discutir mais à frente. Então, muito rapidamente, o glicorticoide, né, ele é um hormônio, ele é liberado a partir da ativação, né, da liberação de um hormônio no hipotálamo, que é o CRH. Esse CRH ele vai atuar na pituitária anterior, liberando o ACTH. O ACTH agora vai agir na adrenal, né, e vai liberar o glicorticoide. Tá? No humano, é o cortisol, cortisona, né? Eles são esteroides, né? Eles são sintetizados a partir do colesterol, tá? Que está a via de síntese, e eles
têm um receptor intracelular. Então, eles estão no plasma ligados à proteína. Quando eles chegam ao seu alvo, né, eles são liberados e vão ligar ao seu receptor. Uma vez no receptor, eles podem induzir, né, a síntese, né, de proteínas via transcrição gênica, tá? Transcrição de RNA mensageiro e tradução em proteínas, ou inibição dessa transcrição, ou mesmo agindo, né, fisicamente inibindo outros fatores de transcrição, aqui o NF-κB, que são proteínas que também ligam, como se fosse um interruptor, a síntese de proteínas pró-inflamatórias. Então, fica claro aqui, né, por que ele é um anti-inflamatório. Ele inibe, né, proteínas pró-inflamatórias, enzimas envolvidas na inflamação, receptores, né, que se ligam a proteínas pró-inflamatórias. Então, e farmacológico, que são doses um pouquinho mais altas do que o fisiológico, como anti-inflamatório. Estão me ouvindo? Acho que a conexão caiu. Estão ouvindo? Sim. Posso continuar? Pode. Tá. Ele tem efeito inflamatório imunossupressor. Interessante. Por isso, eles são usados em infecções virais, doenças autoimunes, né? Qualquer doença inflamatória crônica, eles são utilizados, como vocês estão vendo aqui, tá? Asma, artrite. Entretanto, está conectado, ele traz com ele efeitos adversos, vários efeitos adversos, que não é o foco agora do seminário, mas ele pode causar catarata, doença cardiovascular, diabetes, osteoporose, etc. Tá? Então, esse é um limitante para o uso de cortisol. Bom, então, como a importância do cortisol, né, em doenças em infecção viral e a busca de reposicionamento de fármacos para o tratamento de Covid, gerou várias publicações com cortisol, com glicorticoide e Covid. Tá? São vários artigos. Os artigos não são bons, com poucos pacientes, né? Alguns não têm nem controle, né? Com diversidade de fármacos no mesmo estudo, então o que é muito difícil concluir. Então eu trouxe alguns poucos artigos só para gerar discussão para a gente no final, tá? Que eu já vou terminar. Então nesse primeiro artigo, esses são estudos de meta-análise, né? Aqui ele juntou estudos feitos durante a infecção de MERS, que foi em 2012, e a infecção de SARS-CoV-1, que foi em 2003. Né? E aqui, nesse primeiro, só tem 2 artigos com SARS-CoV-2, né? Com Covid-19. E eles usam, né? nesse artigo e no segundo artigo, vários glicorticoides, como metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Então, realmente fica difícil, são vários artigos com fármacos diferentes, com doses diferentes, doses altas, de 650 miligramas, quase 700 miligramas, tem de 475 miligramas por dia. Então, são doses altas para os pacientes. Então, nesse primeiro trabalho, ele conclui que, na verdade, o cortisol piora, aumenta a mortalidade, e eles foram utilizados em pacientes mais graves, que era o de se esperar, pacientes já com linfopenia e com tempestade de citocina. Tá? Só que ele é inconclusivo, visto, né, ser um trabalho de meta-análise com muitas variações. O segundo trabalho, meta-análise, também, nesse usaram 9 artigos, no de cima 15 artigos. Aqui já tem mais artigos com Covid-19, 5. Mas também utilizou todos esses fármacos misturados com doses misturadas e, inclusive, alguns artigos nem citam doses nem o fármaco que foi utilizado. Nesse artigo, ele conclui que não houve melhora nem piora na mortalidade. Nesse outro trabalho, eles já começam a ver que, na verdade, o benefício pode vir com doses menores. Então, aqui ele já usa em torno de 80 miligramas por dia. Né? Eles utilizaram a metilprednisolona, tá? Que tem uma vida média de 12, 30, 36 horas. Né? Só que um trabalho com 31 pacientes. Né? E é um estudo observacional. Eu só vou chamar a atenção para esse pedaço da tabela. Eles mostram que não houve diferença não tratado e tratado, né? Com metilprednisolona. Não houve diferença na eliminação do vírus, nem na duração dos sintomas, nem no tempo do paciente no hospital. Então, ele conclui que, na verdade, é inconclusivo,
né, ainda, porque é um ensaio observacional, mas que eles não conseguem concluir. Bom, esse outro trabalho, né, ele também com pouquíssimo paciente, metilprednisolona, né, e eu só quis trazer ele para mostrar o seguinte, ele já tem um dado positivo, né, mostrando, no caso aqui inicialmente, primeiro, não tem diferenças em liberação na produção de citocinas, nem no quadro grave, né, sinais bioquímicos, vamos dizer assim, do paciente, controlado com tratamento e sem tratamento. Só que ele diminui a temperatura do paciente, pacientes com febre, e ele também melhora a saturação de oxigênio desses pacientes, concluindo, não tem melhora em sobrevida, mas melhora a qualidade ou a resposta do paciente ao vírus. Né? E melhora também a condição pulmonar. Ele faz aqui por tomografia e ele vê que os pacientes tratados têm menor área em branco, que seria menor comprometimento pulmonar, comparado com os pacientes sem tratamento. Bom, e finalmente chegamos no último trabalho. Agora eu já estou terminando. Esse trabalho foi publicado semana passada. Ainda não está totalmente publicado, é um pré-print. Né? Ele faz parte desse trial que se chama Recovery, que avaliava tem outros braços, né, de estudo, como inibidores de protease, o azitromicina, tocilizumab, que é um antagonista, que é um anticorpo antirreceptor de L6, plasma convalescente e doses baixas de dexametasona, que é o que nos interessa e é o que ele mostra no trabalho. Tá? Então, é um trial agora, sim, controlado e randomizado, open label, né? Eles sabiam do tratamento, 176 hospitais, e eles compararam o tratamento padrão com esse tratamento padrão mais dexametasona, agora em doses baixas, bem baixas, 6 miligramas por paciente, uma vez ao dia. Quer dizer, bem baixa, é uma dose baixa, né? Eu acho que dose anti-inflamatória baixa. E o tratamento foi por 10 dias ou até que o paciente receba alta. E eles avaliaram nesse trabalho o desfecho é o falecimento, ou alta, ou indicação, pacientes que não estavam ventilados e entraram em ventilação ou oxigenação extracorpórea. Então, essa tabela eu não vou discutir com vocês, é mais para mostrar as características. Caso a gente entre numa discussão, eu tenho ele aqui para a gente voltar, mas só para mostrar a média de pacientes com 66 anos de idade e 82% com positivo para COVID via PCR. Eles mostram com todos os pacientes que sim, a diminuição a dexametasona diminui a gravidade, quer dizer, diminui a mortalidade, né, dos pacientes. Quando a dexametasona quando ela é aplicada, né, em pacientes que não foram para o oxigênio, que tem uma COVID intermediária, né, moderada, intermediária, parece piorar, não é estatístico, não deu diferença estatística, mas parece piorar o quadro, faz sentido. E quando os pacientes eles entrarem em oxigenação, a dexametasona tem um efeito positivo, diminui a mortalidade, a diferença estatística, e é melhor ainda quando o paciente está ventilado. Isso após 2 semanas dele dele ser hospitalizado, né? O quadro dele já está 2 semanas. Então, ele mostra assim, que diminui em 35% o risco, né, do paciente falecer, enquanto que para oxigenação, o 20%, que ele diminui esse risco. Tá? Aqui são os mesmos dados, com dados individuais, mostrando que a dexametasona realmente tem uma melhora comparado ao tratamento padrão, e principalmente a pacientes que ele separa aqui, né, com oxigênio e ventilação mecânica. E a última tabela, ele avalia agora aqui que ele chama de um desfecho secundário, que seria a entrada do paciente em oxigenação ou ventilação mecânica. Eu acho a diferença pequena, mas ele mostra que é significativo, de 7,1 tratamento padrão vai para 5,2 pacientes que entram em ventilação ou os pacientes que falecem de 21% para 20%. Tá? Então, eu termino, né, a minha apresentação e concluindo que, né, esse trabalho ele diz que existe um benefício do tratamento com dexametasona para pacientes com COVID-19, mas que isso depende da dose certa, doses baixas, no tempo certo, né, que seria quando o paciente está com a tempestade de citocinas mais à frente, onde a carga viral deveria estar mais controlada, e pacientes em casos mais, né, de moderado a grave para grave. Tá? A dexametasona ele chama a atenção que é um fármaco barato, distribuído, assim, no mundo é fácil a obtenção,
né? Então seria fácil o tratamento, é disponível para todo mundo, né? E ele discute que deve ser um efeito anti-inflamatório da dexametasona, mas não podemos descartar o efeito dela no receptor mineralocorticoide. Eu não sei se isso é bem verdade, visto a dexametasona se ligar muito pouco no receptor mineralocorticoide, diferente do cortisol endógeno, que se liga no receptor mineralocorticoide, tá? Mas a gente pode discutir isso para frente. Então, eu fecho dizendo que, além da dexametasona, existem outros fármacos em estudo, né, que a gente pode discutir aqui, como antagonistas de L6, inibidores de B1, B2, anti-C5A, que é um fator de complemento, né, e eu acho que tem muita coisa ainda para se entender. Nem o cortisol, na minha opinião, está muito bem fechado. Obrigada, e agora estou aberta à troca. Interrompi a apresentação. Obrigado. Acho que eu falei demais, desculpa, tentei correr. Falou demais, não. Foi muito boa a apresentação, Cláudia, parabéns. Eu vou começar aqui com a pergunta da Amanda. Ela colocou, Cláudia, alta tendência à exaustão dos linfócitos seria uma causa da baixa resposta de memória? Existem estratégias terapêuticas para diminuir a tendência à exaustão? Foi a pergunta da Amanda. Pois é, tem estudo, isso é uma causa, é o que os trabalhos discutem. Saíram 2 trabalhos muito bons, porque existem muitos trabalhos ruins, né? Não criticando, mas já criticando, né? Existem trabalhos que são inconclusivos ou experimentos faltando controle, mas saíram 2 trabalhos muito bons nessa semana e que falam exatamente disso. É um estudo longitudinal dos linfócitos, né? É esse ponto que eu comentei para vocês dos pacientes que são divididos em imunotipos, né? E a exaustão é um problema, realmente tem isso, é claro. Não são todos os pacientes que entram em linfopenia, mas alguns pacientes mais graves, sim. E existe um trabalho, uma proposta de estudar, eu acho que já tem trial clínico, com ruxotinilib, que ele inibe a JAK2. E é justamente para melhorar essa resposta de linfócito. Eu não li ainda os dados, né, conclusivos disso, mas eu sei que tem estudo para tentar realmente diminuir essa exaustão de linfócito. Pode ajudar, pode vir ajudar, né? Sendo esse um dos motivos que parece ser essa exaustão. O linfócito ele é tão ativado que ele entra em exaustão e depois perde-se esses linfócitos. Então, realmente não tem nem informação de memória e nem ataque ao vírus, né? Mas então, provavelmente, relacionado com a que a Ana Carolina fez também, desculpa, Cláudia, interromper, que elas queriam saber o seguinte, exaustão de linfócito T e linfopenia estão relacionados à maior persistência e robustez da inflamação. Sim, né? Então, os dois trabalhos, pelo menos um dos trabalhos com certeza, que é o que saiu agora essa semana, ele relaciona isso. A resposta exagerada, essa tempestade de citocina está totalmente relacionado à perda dos linfócitos. Nesse trabalho, ele faz essa correlação, trabalho super bonito, mostrando isso. Então, se a gente evita essa tempestade de citocinas, provavelmente você tem uma resposta de linfócitos melhor na frente. Eu acho que esse é o primeiro trabalho que mostra essa relação direta, tá? Né? Gente, é muito difícil acompanhar a literatura de Covid, né, em todas as áreas, e agora na parte imune está realmente, digamos assim, bombando, porque tem muita coisa saindo e está difícil acompanhar. Mas parece estar ligado, sim, a essa resposta exagerada no início. E isso, Roberto e Amanda, não me causa estranheza, porque na sepse é assim. Eu trabalho com sepse há mais de 20 anos, e a resposta inadequada na frente, né, que a gente chama de uma reprogramação celular, não é que não responde, é uma resposta desregulada, está relacionada à intensidade da resposta inicial. Tá? E eu esqueci de falar para vocês, eu não sou virologista, né, não tenho pretensão de entrar nessa área, mas eu trabalho com inflamação, resposta imune há mais de 20 anos, então eu me sinto confortável em discutir a inflamação e a resposta imune, e tenho limitações com os vírus, mas posso tentar responder algumas coisas sim.
Ok, Cláudio, muito bom. Professor Paulo Melo, na verdade, ele fez uma colocação, não sei se isso é uma pergunta, mas acho que é uma colocação. Eu posso falar, que aí eu Claro. coloco as duas coisas. Eu queria começar pelo linfócito da Cláudia. Cláudia, o exame da peça dos pulmões dos pacientes que tiveram Covid, em vários países que fizeram, os patologistas botaram a mão, uma característica é a resposta granulomatosa. A resposta granulomatosa, ele sequestra linfócitos da corrente sanguínea. Ele desaparece da corrente sanguínea. Por quê? Parece que o vírus induz no local uma migração maciça de linfócitos. Duas doenças fazem isso. Nós sabemos, duas doenças bacterianas, a tuberculose e a hanseníase. Tem uma outra doença que eu me esqueci agora, outra doença inflamatória, que é importante também. A própria sarcoidose, que é considerada doença autoimune, eu até hoje questiono se é, ela também tem característica por granuloma. E o granuloma, além dos macrófagos, começa com a migração maciça de linfócitos para o tecido. Tanto é que quando os linfócitos começam a aparecer na corrente sanguínea de novo, significa que está havendo drenagem linfática, aquele tecido está entrando em resolução, está regenerando, e o paciente vai melhorar. E deixa todo mundo assustado, porque está dando linfocitose. Não, linfocitose é porque significa processo de resolução. E uma coisa é essa. Quando você usa glicorticoide na dose daqueles primeiros artigos, aquilo ali arrebenta com a produção de linfócito. Aquilo ali vai lá embaixo. Não vai impedir a resposta inflamatória no tecido. Para mim não faz nada. Mas quando você dá naquela dose de 6 miligramas, 6 miligramas o dentista usa para fazer implante dentário, extração. Tem um efeito benigno, muito bom. E eu colocaria uma outra coisa. Glicorticoide, seja dexametasona ou prednisona, a prednisona tem um efeito mineral corticoide bom. A dexametasona, ela tem um pequeno efeito mineral corticoide, mas retém um pouquinho de sódio. Para mim, eu penso o seguinte, lá na medula, na córtex da suprarrenal, aquele complexo vascular que tem lá, camada fascicular, glomerular e reticular, que o vaso renal entra, capilariza, nutre totalmente aquela camada externa, depois vai para a medula, ele leva o cortisol lá para dentro e leva o mineral corticoide. O que eles fazem? Aumenta a síntese, feniletanoamina, N-metiltransferase. Vai produzir o hormônio da vida, a adrenalina. É isso que melhora o paciente. Mas então ele faz bem no comecinho, no pulmão já, naquele estágio, formando já aquela lesão, dificilmente alguém vai ter resultado positivo. Você não vai fazer resolução disso com glicorticoide, entendeu? Eu tinha que ser feito no começo, para não começar aquilo. Então, eu acho que esses estudos assim abertos, que é todo mundo comparando, não funciona, não funciona, isso é uma desgraça, porque as pessoas deixam de usar um remédio importante. Você não tem ideia, como eu tenho algumas pessoas assim, acho que umas 20 pessoas que eu acompanhei aqui por perto, e eu mando todo mundo botar 5 miligramas de prednisona sublingual. Não é para tomar por oral, não. Tem que ir direto para começar a circular depressa, em concentração razoável. E todo mundo, mas sublingual, isso tem um gosto horrível, o remédio que amarga, cura. Aí eu falo uma frase sempre. Mas no final das contas, e é muito importante. Eu fiquei muito feliz de ver a sua fala, fiquei mesmo, e ver isso. Você dificilmente vai encontrar uma explicação para isso sem você conversar com uma boa anatomia patológica, que é muito importante ver o que está acontecendo no tecido, entendeu? Paulo, eu acho que é isso. Eu também vi artigos falando sobre autópsia, né, no final. Isso, a necrópsia. Necrópsia. E eles veem microtrombos, como o Roberto tinha falado. Isso, maciço. E grumos de células com fibrose, com fibra, né? Isso. E muito monócitos, muito macrófago. Então, essa é uma doença que realmente tem como característica uma ativação de macrófagos no local, recrutamento de linfócitos e ativação exagerada dessas células. E a fibra é porque o tecido tenta se regenerar, né? Exato, e vai formando isso aí. É lesão. É lesão. Então, claro, assim, por que alguns pacientes... Isso eu acho que vai ter que ser outro seminário, por que alguns pacientes como diabéticos, né, hipertensos, cada um tem uma característica para, né, provocar, levar esse quadro, mas o processo inflamatório é fundamental nisso. A maioria dessas comorbidades tem um processo inflamatório basal já, né? Tem IL-6 aumentado. Por exemplo, uma coisa que torna também complicado o uso do cortisol, Paulo, o cortisol aumenta a ECA e diminui a ECA2. A ECA2 parece ser benéfica. A ECA
vai transformar angiotensina 2. Só que para um paciente hipotenso, a angiotensina 2 é importante. Ninguém discutiu se é esse o efeito da dexametasona. Mas tem adrenalina. É a adrenalina que faz a angiotensina funcionar. Pode ser também. Então, assim, eu acho que ninguém fechou. Agora, quando você falou, talvez se der dexametasona no início, os trabalhos, em geral, são contra. Assim, dizem que isso não funciona no início. Né? Teria que ser depois, porque no início vai diminuir o combate ao vírus. Agora, em doses baixinhas, Paulo, pode ser. Não faz nada. Não faz nada disso. Eu não trouxe um trabalho onde a dose já era intermediária e não teve diferença de carga viral. A carga viral era igual com os pacientes tratados e não tratados com dexametasona. É porque senão ficaria muita informação. Então, em doses baixas, parece que realmente ele não vai interferir isso e tem outros efeitos sistêmicos benéficos. Né? Concordo. Obrigado. Obrigado, Muito Paulo bom. Mello. Roberto Santos, ele tem uma pergunta, ele perguntou se a tempestade inflamatória da Covid-19 é uma entidade diferente da sepse ou também pode ser considerada sepse. Quais as diferenças entre elas? E aí ele emenda numa outra pergunta também, dizendo o seguinte: as vias de atividade anti-inflamatória da dexametasona e da hidrocortisona são as mesmas ou existe uma diferença entre elas? Então, ele perguntou da sepse, né? Se a sepse e a Covid-19 são coisas diferentes. São coisas diferentes. A tempestade de citocinas é um evento, é um fenômeno que está presente na sepse, que está presente em infecções virais, né? Pode estar presente em várias outras, queimadura de alto grau. Então, você tem uma tempestade de citocinas. É um evento que acontece em diferentes doenças. Tá? E na sepse acontece, sim, né? E é grave também. Então, eles são diferentes. A sepse, ela tem uma infecção, né, generalizada também, né, e que acomete vários tecidos, muito parecido com a SARS-CoV, só que no caso da COVID, que ela é induzida por um vírus, SARS-CoV. Já a sepse, normalmente, pode ser por vírus também, mas normalmente é a infecção bacteriana. O que acontece na COVID é que o quadro evolui para um quadro de sepse, porque no momento que o vírus dissemina e você tem citocinas chegando em todos os tecidos, ele mimetiza um quadro de sepse. E ainda mais que esses pacientes com pneumonia, com essa infecção viral, ela também tem bactéria no pulmão. Acaba tendo infecção bacteriana. Então, realmente, é um quadro de sepse. Nem todos os pacientes evoluem para esse quadro de sepse, mas alguns evoluem. E a outra pergunta foi do efeito da hidrocortisona. Então, a hidrocortisona, o Paulo pode me corrigir se eu estiver errada, ele é mais um mineralocorticoide do que um glicorticoide. E mineralocorticoide, eles não têm efeito anti-inflamatório. Né? O glicocorticoide tem efeito na volemia e pressão, porque ele age no receptor do mineralocorticoide e no do glicorticoide. Já o mineralocorticoide praticamente não age no receptor do glicorticoide. Então, os mineralos não têm muito efeito anti-inflamatório. Que eu saiba, não. Paulo pode me corrigir. Na verdade. É verdade. Isso é verdade. O que é interessante, o cortisol, na verdade, ele é essencial. A corticosterona, a DOCA, por exemplo, que é o que a gente repõe na deficiência de mineralocorticoide, ela praticamente ela não interfere muito na glicemia. O efeito é muito discreto. E o cortisol tem efeito sobre o metabolismo de uma forma geral, mas eu acho que a estratégia, por que o raio daquela embriologia, aquela medula da suprarrenal que produz toneladas de adrenalina todo dia, está exatamente dentro daquela cápsula que produz esses hormônios? É uma estratégia maluca. O cara que desenhou isso é muito bom, gente, é um bom estrategista. E é interessante você olhar isso dessa forma, porque é estratégico. A adrenalina é o hormônio da vida. É ela que faz o pulmão funcionar, o coração, a estabilidade do vaso. A gente tira o paciente da parada cardíaca com adrenalina. As pessoas o paciente está 1 hora parado, você põe adrenalina e ele volta. Que diabo é isso? Não é só. Você pensa no receptor e tudo, não é só isso. A adrenalina tem mais coisa. Ela muda a maneira da gente reagir em tudo. Então, essas doses pequenas de prednisona ou dexametasona tem um efeito importante sobre o nível de catecolaminas,
certo? Principalmente de adrenalina. Então, e adrenalina, todo mundo sabe, a adrenalina não só conversa com o receptor alfa, beta, não, ela mexe com toda a dinâmica da sinapse adrenérgica, ela mexe com a vida. Então, sempre que eu falo sobre isso, para mim é o hormônio da vida, perfeito? É fundamental isso. E o cortisol não é só inflamação, só glicemia, não, ele tem muito mais coisa do que isso, né? É muito mais. Você pega um paciente que está com insuficiência suprarrenal, você faz 100 miligramas de hidrocortisona, o paciente está assim sonambulando, aquela coisa, ele acorda. Você faz 20 miligramas de prednisona, o paciente conversa, volta como se não tivesse acontecendo nada. O paciente séptico, fazendo insuficiência suprarrenal, ele volta e conversa. Você fala, o que é isso? Eu falo, ó, esse aí é o efeito do hormônio da vida. Agora, não sei se a gente vai conseguir parar o quadro de sepse dele, porque é muito mais complexo, que a gente não sabe. A gente sabe muito pouco da sepse, né? E o Covid-19 é uma doença também multimediada que eu acho dificilmente um fármaco vai resolver. Não vai mesmo. É um conjunto, é isso aí. Perfeito. Eu vou pedir licença para sair, eu já avisei para o Roberto, tá bom? Obrigada. Parabéns, desculpa falar demais assim. Tá. Tchau, gente. Bye. Cláudia, professora Luciene Morcillo pergunta se existe algum marcador ou candidato a marcador que possa definir o início da tempestade para que se possa intervir no tempo certo. Tem algum marcador específico? Então, como eu chamei a atenção, a IL-6 é um marcador. Não existe ainda, claro, um marcador, né? Mas a persistência da citocina IL-6 é um marcador de dano e de lesão e de que vai para um caminho ruim. Esse é o marcador. Essa ativação de linfócito exagerada é uma forma de você avaliar também que ele vai evoluir mal. Existe uma proteína chamada HMGB1, ela também é um marcador importante, né, em aumento, que vai evoluir mal. O D-dímero, como você falou... Eles aumentam juntos, né? Vai junto, é um marcador de baixo prognóstico. Então, existe já. A IL-6, para mim, é uma grande candidata. Eu disse que se eu tiver Covid e for internada, eu quero o anti-IL-6. O problema é que é muito caro. Tocilizumab ainda é muito caro. Mas eu acho que é um marcador importante. É um candidato, né? Ok. Professora Marília pergunta pelos seus dados com canabinoides na sepse, você poderia comentar se eles poderiam ser úteis na Covid-19 severa? O que você acha? Então, eu acabei de... Foi ontem, achei um trabalho, canabinoide Covid. Não consegui ler, Marília. Não sei. Agora, pelos meus dados, eu acho, por isso que eu fui procurar. Já tem alguém trabalhando canabinoide Covid, sim, né? Mas eu peguei o trabalho, eu vou ler, não dei uma olhada. Mas eu acho que sim, porque o trabalho que eu faço com canabinoide, ele na verdade é um antagonista e ele melhora muito essa resposta, diminui citocinas, diminui a disfunção mitocondrial, que isso acontece numa inflamação grave, né? Diminui lesão tecidual, então eu acho que... Peraí. Saiu o fone. Eu acho... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Eu acho que é uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia, principalmente, pelo menos o que eu trabalho, que é a hemopressina, que é o antagonista do receptor CB1. E eu estou bem interessada em testar. Ok. Professora Josiane, queria fazer uma pergunta. Josi, fica à vontade aí. Oi, Cláudia. Bom, parabéns pela apresentação. Assim, o que me chamou a atenção, Cláudia, na sua apresentação e nas coisas que você mostrou foi aquele último artigo. Aí você me corrige se eu entendi errado, que parece que o benefício do uso da Dexa em baixas doses, 6 miligramas, seria maior em pacientes que estão oxigenados ou entubados. Aí você vê uma redução da mortalidade importante, né? Então, assim, para mim ficou a impressão de que esse benefício da Dexa parece está vinculado ao processo, à oxigenação do paciente, né? A minha pergunta é se eles monitoraram, por exemplo, os níveis de L6 ou de qualquer outra citocina, porque eu não vi esse dado, eu também não sei se eu perdi durante a sua apresentação. Se eles fizeram esse monitoramento, né? E outra coisa, o Paulo discutiu as catecolaminas e tal. Assim, quando fala em catecolamina e oxigenação e Dexa, eu pensei, então pode ser, talvez, não
por uma intervenção, o mecanismo pelo qual a Dexa está tendo benefício, talvez não seja no quadro inflamatório, né? Exatamente, mas na liberação de catecolamina. Mas eu imagino que esses pacientes estejam recebendo adrenalina, né? Porque, em geral, você faz esse suporte. Na sepse se faz, né, quando necessário. Então, eu não sei, assim, dentro do trabalho, se isso está claro, se não está claro, eu queria que você comentasse. Não tá. Foi uma decepção no trabalho para mim. Só que o trabalho, realmente, ele já começa dizendo que é um trabalho simples, com um desfecho que eles estão avaliando simples. Então, eles não têm dados bioquímicos, praticamente. Eles só viram se eles tinham Covid ou não, né, e aqueles sinais, né? Não fizeram análise bioquímicos e metabólicos, nada. Não tem citocina. Foi a primeira pergunta, gente. Se está tanto cortisol, para ele poder dizer por que eles estão melhorando, eles tinham que ter olhado, né? As citocinas. Um trabalho anterior que eu falei para vocês, com dose maior, não teve diferença de citocina. Mas, mesmo assim, eu acho que eles tinham que ter avaliado, né? Ele levanta aquela questão do mineralocorticoide, que eu falei, mas a Dexa é um glicocorticoide que tem pouco efeito no receptor mineralo. E respondendo se não seria oxigenação, eu acho que sim, porque é o que a gente vê na sepse. O cortisol dado em pacientes graves, entubados ou na UTI, com sepse, o efeito benéfico do cortisol é justamente diminuir a hipoperfusão. Melhorar, porque o paciente tem uma hipotensão grande e uma hipoperfusão. Já o cortisol, ele diminui a produção de óxido nítrico nesses pacientes, que é um dos mediadores importantes para a hipotensão, e ele aumenta a ECA, né? Aumentando a angiotensina 2. Então, ele realmente melhora, faz o paciente voltar, independente do efeito anti-inflamatório, que eu estou dizendo. Então, e esses pacientes de intubados de Covid, eles estão nesse quadro também. Né? Então, pode ser isso, Josi, mas eles não avaliaram nada, não falam de pressão, não falam de oxigenação. Quer dizer, falam assim, que eles entraram para oxigenação e entraram para ventilação mecânica, mas é isso. Então, eu acho que, na verdade, só para completar, eles dizem que interromperam o estudo porque eles vão avaliar ainda comorbidades. Então, eles vão associar com a doença renal, com problema cardiovascular, eles vão fazer essa associação. Mas não houve tempo. Eles interromperam porque eles queriam publicar, eles querem divulgar que a dexametasona é a salvação, né? Então, eles falaram que quando chegassem a 2.000 pacientes no grupo com dexametasona, eles iam interromper. Então, eles meio que publicaram assim, vamos mandar primeiro, nós seremos os primeiros a mostrar. E eles interromperam o resto do estudo. Provavelmente vai sair ainda. Obrigada. Ok, obrigado, gente. Tem mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa? A gente pode encerrar a gravação, então, e aí a gente pode continuar aqui conversando? Ok? Então, obrigado a todos aí pela presença, agradeço.